Boa tarde, pessoal, tudo certinho? Vamos começar mais um vídeo sobre radiciação, né? E radiciação em números inteiros com radicandos negativos. No vídeo anterior nós fizemos com radicandos positivos e agora vamos ver o que acontece quando os radicandos são negativos. Vamos relembrar, né, o que é a radiciação. A radiciação nada mais é do que uma operação inversa da potência. Então, assim, ó, se eu tenho, relembrando a radiciação do vídeo anterior, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de 81, e esse 81 é um número positivo, o radicando aqui é positivo, né? Então, aqui é radicando positivo. E eu tenho um índice aqui, ó. O índice é o número que vai aqui neste lugarzinho, o índice. Não está explícito qual é o número que ali está presente, né? Mas existe um número, e o número é 2. E quando é 2 nós dizemos quadrada. Portanto, quadrado, né? Raiz quadrada, quadrado. Portanto, quando eu quero determinar qual é a raiz, e aqui é a raiz quadrada, o resultado é a raiz, né? Qual é a raiz? Ó, quadrada de 81, então eu preciso realizar uma multiplicação deste suposto número, né, do suposto digo no sentido que eu estou pensando num determinado número. Então eu suponho que ele possa ser a resposta. Então, nesse suposto número, que é a raiz, ela vem a multiplicar por si mesma, ó, duas vezes, certo? Então, este suposto número que é a raiz, ele vai aqui, ó, é a raiz vezes ela mesma, a raiz. É o mesmo número, tá? E isso tem que dar o valor que está dentro do radical. O radical é esse símbolo aqui que parece um V. O radical é o 81. Então, tem que dar 81, certo? Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo? Quantas vezes? 2. Resultará em 81. Bom, é multiplicado, não é somado, tá? Porque alguns acabam confundindo-se, julgando ser uma soma de dois números iguais que dê o resultado igual a 81, ou seja qual for que esteja no radical. Mas, em realidade, nós temos que um número vezes ele mesmo, para dar 81, só pode ser 9. Certo? Então, para dar 81, eu só tenho uma opção que é fazer 9 vezes 9. Né? Muito bem, então a raiz, neste caso, passa a ser igual a 9. Esta é a raiz quadrada. Isto quando tem um radicando positivo. Certo? Agora vamos ver aqui um detalhe, olha só. Vamos analisar aqui, ó, como seria quando eu tenho um radicando negativo. Ou seja, se eu quisesse determinar a raiz quadrada de menos 81, certo? Como que eu iria proceder? Dentro do conjunto dos números inteiros, né? Isso aqui eu quero uma resposta para os números inteiros. Então, eu preciso pensar um pouquinho. O que significa realmente a raiz quadrada de menos 81? Bom, como eu falei antes, aqui o índice é 2, certo? Então, o índice indica a quantidade de vezes que a minha raiz deve multiplicar por si mesma, certo? A raiz é o número que vai aqui, né? É a nossa resposta. E
Esta raiz, quando multiplicada por si mesma, ela vai resultar em menos, deve resultar em menos 81. Né? Deve. Ou suponhamos que deve. Certo? Ora, então vamos pensar nossa possibilidade aqui. Tá? Quando eu procuro uma solução para este problema, eu estou procurando uma solução única. Tá ok? Porque nós estamos fazendo a raiz quadrada de um número aqui, apenas a raiz quadrada. Né? Uma solução única no sentido que, se eu supor, então deve ser 9, se eu supor, né? Deve ser 9 então. Vamos colocar 9. E esse 9 que eu estou supondo é positivo. Então aqui, 9 vezes 9. Como o 9 sendo positivo, ele deve multiplicar por si mesmo, tá? É por si mesmo. Por isso que é uma solução única quando eu penso. Não é um 9 e um menos 9 ao mesmo tempo. Né? Isso não é possível. Então, 9 vezes 9 é 81. Porém, um número positivo, quando multiplicado por um número positivo, deve resultar num número positivo. Acontece que esse número aqui não é positivo. A multiplicação de dois números positivos, né? Vamos lá, por multiplicação de dois números positivos tem que ser o quê? Positivo. Mas esse número aqui não é positivo. Esse número é negativo. Então, esta solução mais 9 aqui, ó, ela é incompatível. Ela não é possível. Aí você então, supõe o seguinte. Então, se não é mais 9, então a raiz quadrada de menos 81 deve ser, então, menos 9. Vamos lá, então. Vamos refazer aqui essa parte. Escrever. Né? Eu estou procurando por uma solução, que é a nossa raiz. E você está supondo, então, por ser uma raiz quadrada, que eu vou multiplicar esta raiz por ela mesma duas vezes, certo? E você supõe que esta raiz é menos 9. Então tá, então vamos escrever aqui menos 9. Ó. Menos 9 vezes menos 9. Porque tem que ser por ela mesma. Ó. Sempre é a multiplicação por si mesma. Certo? Nunca pode ser um número por um outro. Eu vou multiplicar o 9 positivo pelo 9 negativo. Isso aqui não é o mesmo número, tá? Esse é um problema. Quando eu digo que a solução tem que ser única e não distinta. Ao mesmo tempo é 9 menos 9. Tá ok? Não. É a multiplicação de um mesmo número por si mesmo. Então aqui, por isso que eu não posso pôr aqui, ó, 9 positivo e um 9 negativo, nem aqui um 9 negativo e um 9 positivo, porque tem que ser por si mesma. Então, eu vou escolher. Então, se foi suposto que é menos 9, esse menos 9 aqui, eu vou multiplicar por si mesmo, quantas vezes? 2. Então, 9 vezes 9 é 81. Fechou. Na multiplicação bate. Mas, agora, uma multiplicação de um número negativo por um outro negativo, o que isso resulta? Né? Um negativo vezes um negativo. Isso dá o quê? Isso dá positivo. E por acaso esse 81 aqui ele é positivo? Não. Então, nem com uma suposta solução menos 9, nem com uma solução mais 9, nós temos possibilidade de encontrar a raiz quadrada de um número negativo. Certo? Sem chance. E aí, então, o que você coloca como resposta? Tem coisas em matemática que não tem resposta. Né? Então, se não tem uma resposta, e claro, isso depende do conjunto que está se trabalhando, né, dentro do conjunto dos inteiros, né, a raiz quadrada de menos 81, ela não existe. E o símbolo que nós utilizaremos é este. Ó,
não existe, né? Este símbolo significa isso, ó, não existe. Não existe solução. Não existe número inteiro. Ó. Não existe número inteiro. Tá o quê? A multiplicação de dois números. Não, multiplicação de dois números não. Multiplicação de um número por si mesmo duas vezes resulte em um número negativo. Opa. E um número negativo. Então não tem como a multiplicação de dois números, de um número multiplicado por si mesmo duas vezes, resulte num número negativo. Isso em se tratando de raízes quadradas. Mas, em se tratando de raízes cúbicas, né? Se eu quiser fazer assim agora, ó, a raiz cúbica de menos 8, já é possível. Por quê? O índice é 3. O índice aqui é 3. Índice 3. E índice 3 a gente chama de cúbico, né? Então, o índice indica o número de vezes que a raiz deve multiplicar por si mesma. 1, 2, 3. De forma que resulte no radicando. Tem que dar menos 8. Ora, primeiro vamos achar o número. Será que 2 satisfaz? Vamos ver então. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Sim. Mas, será que é 2 a solução então? Se eu colocar assim, eu estou supondo ser positivo, porque sem o sinal aqui na frente indica ser positivo. Porque para indicar que é negativo, eu devo obrigatoriamente pôr o sinal de negativo, né? Então, se não tem o negativo, é porque é positivo. Então, vamos supor que é positivo primeiramente. Então, se eu supor que é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo e aqui é positivo. Tem que ser o mesmo número, é por si mesma a multiplicação, certo? Por si mesma. Então, número positivo vezes um número positivo, agora a gente fez anteriormente, e dá o quê? Dá positivo. Novamente, um positivo por um positivo dá o quê? Dá positivo. Por acaso deu o menos 8 é positivo? Não. Então essa solução positiva, ela não é uma solução viável. Não está certo. Então, mais 2 não é uma solução que satisfaz a raiz cúbica de menos 8. Se não é mais 2, será que é menos 2? Vamos tentar. Então vamos aqui, vamos fazer aqui do ladinho aqui. Vamos lá, multiplicar por si mesmo 3 vezes. Aqui botar menos 8. Então, se você está supondo ser menos 2, né? Então aqui agora, ó, menos 2. Pusemos o sinal de negativo. Então, menos 2, menos 2, menos 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Fechou. Agora vamos ver o sinal. Menos e menos a multiplicação deu o quê? Dá mais. Agora, olha só. Mais e menos na multiplicação dá o quê? Dá menos. Opa, então com menos 2
dá para encontrar, né? Dá para ser, é a solução para a raiz cúbica de menos 8. Então, menos 2 é a nossa solução. Então, veja, as soluções que existem dentro do conjunto dos números inteiros, quando o radicando é negativo. O radicando é este elemento aqui dentro, né? Dentro do radical. O radicando é negativo. Mas para ter solução, qual é a necessidade que há? A necessidade que há é que o meu índice deve ser ímpar. Se o meu índice for ímpar, né? Então, a solução para radicandos negativos. Agora, se a minha solução for... A minha solução não. Se o meu índice for par, né? Ó, aqui, ó. Uma raiz... Vamos botar aqui, raiz quarta de menos... Deixa eu ver... Menos 81. Raiz quarta de menos 81. Se o meu índice for par, né? Não há solução para radicandos negativos. Não há. Mas prove isso então. Vamos lá, vamos testar então, né? Vamos lá. Sendo o índice igual a 4, né? Raiz quarta, né? Eu quero encontrar raiz aqui. Raiz, né? Raiz quarta de quem? De 81. Então seria uma multiplicação da raiz por ela mesma, quantas vezes? 4 vezes. Se eu supor, então, que a minha solução ela é 3 positiva, né? Então vamos lá, vamos escrever aqui 3 positivo. 3 positivo, 3 positivo, 3 positivo, 3 positivo. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Agora, positivo e positivo dá positivo. Este positivo com aquele positivo dá positivo. Este positivo com o próximo positivo dá positivo. E a solução aqui do o radicando é positivo? Não. Então, mais 3 não é uma solução viável. Então deve ser o quê? Então deve ser negativo, então. Deve ser, então, uma solução negativa. Então vamos lá. Vamos fazer então aqui. 1, 2, 3, 4. E tem que dar 81 negativo, né? Então se é menos 3, vamos lá. Vamos colocar então isso. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. De novo, a multiplicação pelo 3, a gente já viu aqui que dá 81. O 3 por si mesmo, né? Agora vamos ver o sinal. Menos e menos é o quê? Mais. Mais e menos é o quê? Menos. E menos outra vez dá o quê? Mais. Por acaso, este mais é aquele lá? Não. Ainda continua negativo. E a minha multiplicação deu positiva, tanto nesta situação quanto nesta situação. Supondo 2 números distintos. Não é? Deu 81 negativo? Não deu. Então há problemas. Então nem esta solução, nem esta e nem esta dá 81 negativo. Por isso nós dizemos que não há solução, ou então não existe. Certo? Então, você tem que saber o seguinte. Quando o índice é par e o radicando é negativo, não há solução. Poderíamos testar para
expoente 6, 8, 10, que fosse. Mas, quando eu tenho um índice ímpar e o radicando é negativo, então eu tenho solução. Certo? Em resumo, vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada. Não, raiz quadrada não. Aqui, vamos botar par. Aqui, vamos botar positivo. Certo? Uma raiz. Eu quero determinar a raiz de um índice par quando é positivo. Então, a solução. Certo? Então tá. Vamos fazer agora para radicando positivo novamente e o índice ímpar. O que nós temos? Nós temos também solução. A solução. Agora, se tivermos um radicando negativo e o índice for ímpar, nós também temos solução. A solução. Por outro lado, se tivermos um radicando negativo e o índice é par, esta é a única exceção nesse caso. Não há solução. Não há solução. Tudo isso para o conjunto dos números inteiros, certo? Então, é necessário que a gente saiba isso aqui, ó, tá ok? Agora acho que a gente pode parar por aqui, tá? E partir para um próximo vídeo, né? Com o envolvimento de expressões numéricas, né? Com expressões numéricas que têm a operação de radiciação, certo? Então, é isso aí. Tchau, tchau.